Fala galera jovem da APAC, tudo bem com você? Você está aqui no nosso encontro semanal no Pega a Lição, aqui no canal do YouTube da Associação Paulista Central. Você já sabe, todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite. Mas antes da gente iniciar, roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente. Hoje, como você já sabe, nós estamos sempre recebendo convidados especiais. E a gente teve uma dupla aqui na primeira rodada que fez sucesso, que a galera pediu bis e eles voltaram aqui. Estão aqui com a gente de novo, é isso mesmo. Pastor Danilo Terrão e Pastor Jefferson Bispo, sejam bem-vindos. Alegria estar com vocês novamente aqui entre amigos para falarmos sobre essa lição. Não sei o que o pessoal estava pensando aí para trazer a gente de novo, né? Mas estou feliz em participar aqui. Obrigado pelo convite, Pastor Gabriel. Não, obrigado pela oportunidade de novamente estar com vocês, Pastor Gabriel, e novamente ao lado dessa lenda que arrebentou na primeira, então o pessoal falou assim, traz de volta que é top. Valeu, gente, pelo carinho, uma alegria. Eu posso aproveitar e mandar um abraço? Pode mandar um abraço aí pra galera. Lembra no programa da Xuxa, na nossa época, né? Tinha essas coisas. Tinha esses negocinhos, né? Eu não assistia, não. Mas não assistia. Mas sabe, eu quero mandar um abraço aqui para nossa equipe de comunicação. Sim. A Julie, a Kimberly, um abraço também para o Lucas e para o Eduardo, que tem feito um trabalho extraordinário aí, a galera, o Bruno também, o Matheus, o David, que são os anexos aí à nossa equipe. Valeu a oportunidade de estar com vocês e obrigado, galera, pelo apoio aí a esse projeto. Graças a esses meninos, o programa tá aqui rodando, né? O pessoal pediu nas outras edições para um dia eu trazer o Bruno para cá, porque o Bruno tá solteiro, para apresentar pra galera. Não, precisa trazer. O que vocês acham? Precisa trazer. Eu Menino acho uma boa bom, ideia. Menino bom, menino né? cristão. Ah, legal. Entendeu? Menino bom. Gente Vamos boa. estender o convite. Então, Brunão, sei que você tá vendo aí, Brunão, você já tá convidado. Vai aparecer aqui, galera. Acompanha as próximas edições aí, vocês vão ver. Tá bom? Pastor Bispo, como é que você tá? Alegria estar aqui. Estamos bem, trabalhando aqui no evangelismo, fazendo o projeto Igreja de Movimento, como a gente já comentou aqui. Tem sido uma bênção, Tem sido né? uma grande bênção. Centenas de pessoas ganhas para Cristo. Amém, que bênção. Estamos muito felizes. E você que ainda não recebeu esse projeto, se prepare, porque ele vai chegar aí na sua igreja. Que bênção, pastores. Obrigado por vocês terem topado o desafio de estar aqui com a gente mais uma vez. A molecada tem estado com a gente nas sextas-feiras estudando a lição. Mas antes de iniciar, como vocês já sabem, nós vamos orar. Pastor Jeff, você nos conduz nessa oração? Claro. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Esse assunto tão relevante para o momento que nós estamos vivendo. Pedimos a Tua orientação e instrução do Espírito Santo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meninos. 10 semanas se passaram, estamos aqui na lição 11, o último encontro foi na lição 1, não é isso? E agora estamos aqui na lição 11. E essa lição 11 parece que bugou um pouquinho a mente das pessoas aí, porque começou a falar da questão tempo. Houve uma discussão ali, né, entre o sal dos seus e Cristo. A lição cita isso 2 vezes. Para você que está em casa e quiser acompanhar, você pode ir lá no livro de Lucas, capítulo 20, do 27 ao 40, vai trazer a história. Eles se aproximam de Jesus, rola uma discussão e o grupo era famoso pelo seguinte, pessoal, eles não acreditavam em ressurreição. Existiam outras coisas que eles não acreditavam, mas a principal delas, não acreditavam em ressurreição, até porque eles eram conhecidos como estudiosos, como cientistas, e quando eu comecei a dar uma olhada na lição dessa semana, eu comecei a ver que esses homens, eles procuravam motivos racionais para negar a ressurreição, pareceu um tanto quanto com o tempo que a gente vive, né? O que vocês acharam aí desse primeiro impacto aí da lição aí? Verdade, porque hoje, especialmente os teólogos liberais, né, eles não acreditam nos milagres de Jesus pelos mesmos motivos pela qual os saduceus não acreditavam na ressurreição, porque não se dá para provar cientificamente. Então, não dá para trazer para um laboratório, né? E então, como não dá para se provar, eles não acreditavam na ressurreição e hoje os teólogos também utilizam esses mesmos argumentos aí. Eles dizem assim, ó, não, a gente não vê pessoas ressuscitando hoje, né? Então não dá para acreditar que isso aconteceu no passado. Exatamente. A gente vive num tempo cético, né? As pessoas são céticas, muitas delas, inclusive no próprio mundo teológico, cristão. Dos pastores religiosos, né? Como o pastor Jefferson disse aqui, os liberais eles não creem no poder de Deus. Não creem no poder de Deus, porque a Bíblia ela fala do poder de Deus. Pessoas ressuscitando, o mar se abrindo, etc. Então, se não acontece mais, como o senhor disse aqui, pastor, o senhor é ótimo, né? Como você disse aqui... Não vou deixar cortar isso aí, vou deixar isso aqui, tá? Segue o jogo. Como você disse Depois aqui... a gente conversa. Não crê, não vê acontecer, então não acontece mais. Sim. Vou dar um exemplo disso aqui, pastor Gabriel. Tem um filme chamado Deus e Reis. Sim. É um filme da Warner. Esse filme aí, ele conta a história de Moisés.
Só que esse filme ele é feito por uma galera muito cética, né? Eles são gnósticos. Então, ali eles colocam no filme o que os supostos milagres que a Bíblia narra como efeitos de algo natural. Eles racionalizam todos os milagres. Exatamente. Então, por exemplo, o mar fica vermelho, né? O rio Nilo fica vermelho, por quê? Porque houve outras pragas ali e tal que animais morreram e sujaram o rio de sangue. Outro exemplo, quando o mar, né, se abre, nesse filme não, a maré baixa, e eles atravessam, depois a maré sobe, entende? Então, as pessoas tentam, né, os céticos tentam minimizar o poder de Deus, minimizar a crença na palavra, né? Aquilo que nós conversamos na primeira lição. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, o que está escrito aconteceu de fato. Então, a ideia é tirar a credibilidade da Bíblia, dessa forma, tirando também a credibilidade do poder de Deus. Cara, a gente encontra aqui na passagem, estou vendo vocês falando aqui, eu fui na passagem aqui em Mateus, capítulo 22, versículo 23 e 24. O texto diz o seguinte, a gente não vai ler todo o texto, mas vamos ler o início ali. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. E aí eles começam a narrar a história de um homem que tinha 7 irmãos. E cada um por vez foram casando com essa mulher e todos eles foram morrendo até chegar o último e morrer o último e a mulher. A primeira coisa que me chama a atenção na história é que se meu irmão casou, já morreu 3, eu não caso mais, amigo. Não sei você, já foi 3, não, calma aí, tem alguma coisa estranha aqui nessa história. Eu sei você que está em casa, eu não casaria. Não, era uma lei, né? Não tinha como não eles tinha, fugir, ia ter que fugir do país, alguma coisa do tipo, né, amigo? Por mais que fosse uma lei, eles estão usando aqui uma história muito fora da curva, muito né? fora da curva. Você imagina acontecer um fato desse? Nossa. Eles contam uma historinha, na verdade, na tentativa de pegar Jesus ou colocar Jesus numa situação constrangedora ali, né? Eles queriam encurralar Cristo de alguma maneira, né? Exatamente. Porque não acreditavam na ressurreição, então eles queriam zombar da ressurreição e eles pressupõem o seguinte, chegou no céu, ressuscitou os 8, com quem que a mulher vai ficar? E Jesus, ele, como sempre, tem saída, né? Fantástico, né? Não é a primeira vez que tentam pegar Jesus assim. Você tem outras histórias, né? João capítulo 8, a história daquela mulher, etc. E outras, né? Mas, enfim, Jesus ele responde dizendo que eles estão errados em 3 pontos. Primeiro, Jesus responde dizendo que não tem casamento. Calma aí, para tudo, pastor. Na vida para futura. tudo, que a molecada em casa tremeu na base agora. Para tudo, calma aí então, calma aí. Então no céu não tem casamento, é isso, rapaziada? De acordo com a palavra de Deus, não. Não tem. Então se tem que casar, casa agora. Exatamente. Próximo episódio, Brunão, você estará conosco. Tá? Beleza, já tá avisado aí, hein? Fecha parênteses, vamos voltar para a lição agora. Vai, pastor Danilo, qual o segundo motivo? O segundo ponto é que eles pareciam não conhecer as Escrituras, né? Porque a própria Torá, porque os saduceus, eles não criam em toda a Bíblia. A Bíblia, na época de Jesus, é o que nós temos hoje como Antigo Testamento. Esses 39 livros, né, do Antigo Testamento. O que nós temos como Antigo Testamento era a Bíblia na época de Jesus. Para os saduceus, eles só criam na Torá, ou seja, no Pentateuco. Sim. Mas você tem outros textos no Pentateuco que falam sobre ressurreição. Sobre a ressurreição. Então, Jesus mostra para eles, usando o próprio Pentateuco, para refutar essa ideia. E, por último, o poder de Deus, né? Uhum. Deus tem poder de ressuscitar os mortos. Então, Jesus, ele ensina isso e ele faz isso, né, no decorrer do seu ministério. Interessante que o texto que Jesus cita, em Êxodo capítulo 3, verso 6, é o texto onde diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus não diz, Jesus não cita Deus dizendo, né? Eu era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E aqui é onde surge aqui uma tensão, né? Porque se Deus ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e quando Jesus cita essa passagem, Abraão, Isaac e Jacó já estavam mortos, então Sim. calma aqui, como é que a gente consegue harmonizar isso daqui? Abraão, Isaac e Jacó, eles tinham vida após a morte? Como é que Deus é o Deus deles se eles já morreram? Então é aqui onde surge a nossa discussão. E né? a essa altura do campeonato, o pessoal que está acompanhando o Pega a Lição já sabe que eles estavam mortos debaixo da terra, enterrados, sem consciência, na inexistência. Então, Exatamente. estavam mortos. Mas Deus ainda se refere no presente, é isso, pastor? Exatamente. Deus fala como se estivesse no presente, como se estivesse falando para eles ali. É aqui que a gente precisa entender. Porque esse texto, pastor Gabriel, pastor Danilo, é utilizado
por muitos religiosos para provar a imortalidade da alma. E aqui a gente precisa entender como funciona o tempo para Deus nesse ponto aqui. Para Deus, o presente ele é eterno. O presente é sempre presente. Corta isso aqui. É sempre... Desse episódio, do outro, a gente vai fazer os melhores momentos aí com os erros e acertos pro final da temporada, beleza? É um eterno presente. É um eterno presente. Então, por isso que a passagem, tanto a de Mateus, que você mencionou, tanto a de Lucas, capítulo 20, que é o texto-chave, vai trazer na sua última frase, lá no verso 38, que Deus, ele é o Deus dos vivos. Para ele, todos os vivos, todos os mortos vivem, né? Porque Deus ele tem uma dimensão do tempo diferente da nossa. Tem um texto aqui na lição, que vale a pena a gente ler no contexto aqui, na lição de segunda-feira. Aqui, a lição diz assim, ó, está marcadinho em azul aí na sua lição, você que está com ela na mão aí. Ó, os preciosos mortos, desde Adão, aos últimos que morreram, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. O Senhor será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Essa condição antecipada em sua mente, aqui ele está narrando esse evento e falando sobre Cristo, ele contempla como se já existisse. Para ele, os mortos já vivem. Então, para Deus, passado, presente e futuro, não importa, né? Porque ele é o Deus presente em todos os momentos da história. Então, para Deus, quando ele diz, né, quando ele se coloca, Jesus se coloca ali na presença, dizendo assim, eu sou o Deus ele é o Deus de todos nós. Então, a promessa... Para nós, eles estão mortos, mas para Deus... Porque tem outra coisa importante também, né? Quando Deus fala, é como se já tivesse acontecido. Porque ele sabe o que vai acontecer. A palavra de Deus não falha. É fantástico isso, entendeu? Né? Então, quando ele fala assim, ó, eu sou o Deus dos mortos e tal, e dos vivos, porque para ele todos vivem, porque a ressurreição é a promessa, e toda promessa se cumpre. Então, Jesus falou que ele vai voltar, ele vai ressuscitar os mortos que creram na sua palavra, isso já é certo, entende? Então, para Deus falar e fazer a mesma coisa. Sim, e agora, uma coisa aqui, menino, só para a gente chamar a atenção um pouquinho para esse outro tema e a gente já volta nesse daqui. Ser cético com relação à palavra de Deus e se basear nas analogias, nos fatores científicos, não é algo novo, então. Desde os tempos de Cristo, com a pouca ciência que havia, as pessoas queriam trazer descrédito a Deus e a sua palavra por causa das analogias da ciência de sua época, era isso? Você mencionou o filme ali, tentando retratar ou comprovar os milagres. E lá no Egito, né, enquanto Moisés fazia as pragas, a gente tinha os próprios feiticeiros tentando comprovar, através da ciência que eles tinham em mãos naquela época, o que Moisés estava fazendo. Então, de fato, desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, nós temos muitas histórias de pessoas que não criam nos milagres e no poder de Deus em realizar grandes coisas. Uma reflexão aqui. Nós vivemos em um pêndulo, né, no cristianismo. Muitos cristãos vivem vivendo ali numa questão muito relacionada aos seus sentimentos, né? Nós falamos sobre isso na primeira lição, sobre o sentimento. Eu sinto isso, eu choro. Se eu não vou na igreja e não choro, eu não sinto o poder de Deus. Tem muita gente que vive nessa parte emocional da fé e outros vivem num excesso de racionalismo, digamos assim, né? Racionalizam tudo. Então, se eu não consigo compreender, porque o milagre é algo sobrenatural, é inexplicável, se eu não consigo entender, então não aconteceu. Então, eu vou usar outro exemplo aqui, pastor Gabriel. Tem uma série, ela já acabou, né? The Big Bang Theory. Ali você tem o Sheldon, né? Que é um dos personagens principais. Ele racionaliza tudo, ele não crê em Deus e etc., porque é esse pensamento, né, cético. Sim. E assim as pessoas são, muitas delas, né? Então, se você vive numa questão muito racional, você vai ter dificuldade de crer nos milagres da palavra. Se você vive na questão muito emocional da sua fé, vai ter dificuldade também de entender o plano de Deus na sua vida. Então, nós temos que, nesse pêndulo, ser moderados, porque há espaço para as duas coisas. É onde entra a fé, né? Exatamente. É o espaço da fé. E a fé, ela não é uma fé cega. Não é irracional a fé. Não é uma fé irracional. Exatamente. É aquele livro do Rodrigo Silva, né? Sim, que ele fala muito sobre isso. Como que é o título mesmo? Peraí, Du.
Ceticismo da fé. Isso, Ceticismo da fé, exatamente. Ceticismo da fé. Esse livro é extremamente interessante nesse momento da história que a gente precisa. Sim, e agora vem uma outra coisa, né? Você citou a série aí, eu estava me lembrando aqui. Muitas pessoas acabam baseando sua fé nas experiências que elas tiveram. Alguns que tiveram boas experiências julgam ter um alto nível de fé. Outros que tiveram experiências frustrantes deixam a sua fé fraquejar até morrer para dizer que Deus não existe. Normalmente é assim. Mas eu devo basear minha fé nas experiências que eu vivi ou na palavra de Deus? E aí? O fundamento da nossa fé é Cristo e sua palavra. É aí onde reside a nossa segurança, a nossa esperança, né? Ser guiados pelos sentidos, por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, experimento, é um grande perigo, porque a nossa natureza é decaída. E ela pode nos levar por caminhos, como a própria palavra diz, há caminhos, Provérbios 16, verso 1, há caminhos que para o homem parecem corretos, mas o final deles é final de morte. Então, ser guiado pelos nossos desejos, vontades, pelas nossas experiências, é algo muito perigoso. É claro que a fé, como você bem colocou, pastor Gabriel, ela não anula a experiência, mas Sim. ser guiado só pela experiência é perigoso. Só pelos nossos sentidos é perigoso, só pelo sensorial, né? E a Bíblia nos lembra que a Bíblia produz fé. Paulo não diz assim lá em Romanos capítulo 10, como é que vão crer se não há quem pregue? A pessoa precisa crer no nome de Cristo, no poder de Cristo, na palavra. Ela tem que crer. E ela crê quando a palavra ela entra no coração. Quando a pessoa tem contato com a palavra, a pessoa crê. Então a Bíblia produz fé. Então não tem como a gente viver uma fé plena excluindo a Bíblia e vivendo só a experiência. Sim. Então a experiência tem que ser vivida com o óculos da fé que Na a palavra. Bíblia produz em nós. E agora essa vivência com a palavra leva à crença e a palavra vem e traz muitos relatos de milagres e outras coisas mais. E voltando para aquela questão de um Deus que promete para ele já está feito quando ele promete. O livro de Gênesis, capítulo 17, você que está em casa, nós vamos encontrar um texto tanto quanto conhecido, meninos. E eu queria ter um pouquinho da opinião de vocês. O texto diz assim, Gênesis 17, versículo 4 e 5. Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Então Deus parece que fala no futuro, no primeiro versículo, e no versículo seguinte ele já fala no Como presente. se fosse uma realidade. Já- Quando Abraão ainda Não tinha nenhum filho. não era o pai, né? Não era era o o pai pai. de uma grande nação. Sim. Como entender isso aí, pessoal? Para quem está em casa, como é que Deus ele olha para uma promessa no futuro e ele já fala assim, cara, já está feito. Já é uma realidade. Para Abraão a promessa é futura, né? Mas para Deus É o presente. é o presente. É aquela questão, Porque ele né? conhece. Para Deus o passado, o presente e o futuro é a mesma coisa. A sua palavra é a chancela, a sua palavra é certa. E veja o quanto que isso é poderoso, né? Porque as promessas de Deus todas contidas na Bíblia, tanto as presentes e as futuras, elas já podem ser nossas agora, porque elas não vão falhar. Se Deus prometeu, mesmo que esteja no futuro, por isso que esse texto da lição, a história que a gente estuda, né, da discussão de Jesus com os saduceus, que Jesus fala que para ele todos vivem, é uma promessa maravilhosa de aqueles que morreram em Cristo, ele já tem a certeza da ressurreição, ele já tem a certeza que estarão com Deus. Que maravilha, né? Então isso é lindo demais, se apegar à promessa de Deus. Perdi meu pai, de repente a gente está falando para algum jovem aqui que está experienciando um luto aqui, Sim. que perdeu algum familiar nessa pandemia, né, e está vivendo uma situação difícil. Entenda isso aqui, Deus prometeu, isso é presente, isso é nosso já, pode ser seu nesse momento. A promessa da ressurreição e tantas outras promessas que a Bíblia apresenta. Por isso que a palavra presente, né, é uma dádiva, né? Sim. O presente é uma dádiva, a promessa de Deus é uma dádiva. Nós devemos nos apossar dessa promessa. E tem um texto aqui na lição, né, no finalzinho ali, Sim. também marcado em azul, que o autor diz assim, ó, a ideia de que Deus vive em um eterno presente também nos ajuda a entender como os nomes dos fiéis filhos de Deus foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, antes que eles existissem, enquanto os nomes dos ímpios não o foram. Apocalipse E aí, um outro 17. texto, né? Cristo é o Cordeiro de Deus morto Desde desde a fundação do mundo, quando Jesus ainda não havia sido enviado e sido crucificado aqui nessa terra. Mas o plano já estava feito e já era um presente, já era uma certeza, já era uma garantia. Então quer dizer, um Deus que está presente o tempo todo.
Viveu toda a Exatamente. história, conhece todos os dias, conhece tudo. Tudo que prometeu cumpriu, o que significa que o que ele está prometendo no futuro, ele vai cumprir O também. futuro para ele já é um presente. Já é um presente, exatamente. Isso traz uma base agora, então, pessoal, que quebra toda e qualquer ciência. Porque é o seguinte, se Deus que já ressuscitou, se um Deus que já quebrou os paradigmas, um Deus que está presente todo o tempo, para ele é difícil ressuscitar mortos, então? De jeito nenhum, né? O poder de Deus é ilimitado. E aí você tem o próprio Jesus fazendo isso, né? E quando ele estava no seu ministério aqui, ele ressuscitou. A gente tem na Bíblia pelo menos 3 registros, né, de pessoas que foram ressuscitadas por Cristo. E aí nós temos também Jesus falando sobre isso. Ele fala claramente, né? Naquele dia, lá em João capítulo 5, né, verso 19, 20, se não me engano, ele fala claramente sobre ressurreição. E Paulo depois, ele vai com as palavras de Cristo, lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17 em diante. Então a ressurreição na Bíblia, ela é uma certeza, porque Deus tem poder para tudo, inclusive ressuscitar os mortos. E aí a gente se depara com uma filosofia presente hoje, que é o naturalismo, né? Que acredita que é impossível pessoas levantarem do solo num processo de ressurreição, Porque não é com natural, seus corpos perfeitos Não é e natural. tudo mais, né? O naturalismo ele é algo muito presente hoje no nosso século, né? E a doutrina da ressurreição, do poder de Deus, isso que a gente está comentando, essa certeza vai na contramão dessa filosofia que é muito vigente hoje. Cara, eu vou jogar mais uma pimentinha agora aqui, pra Deixa eu gente tomar água, poder, então. pra gente poder discutir, porque a gente já está vendo agora que isso tudo é uma resposta, né, de Deus a todas essas culturas contrárias à sua palavra. E agora tem um detalhe aqui interessante. Deus é presente em todo o tempo. Deus conhecia o nome dos que são salvos desde a fundação do mundo. Ele conhecia, não quer dizer que ele predestinou. E é aqui que eu quero entrar agora. O livro de Romanos, capítulo 8, vai dizer para vocês o seguinte, 8, para quem está em casa acompanhar, e a gente vai discutir esse texto agora, a lição trouxe. O texto de Romanos 8, versículo 28, 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Galera, e aí? A palavra predestinou, para um Deus que conhece todos os tempos, que diz o futuro, para a gente, os seres humanos, hoje, predestinação é algo que está um tanto quanto conturbado isso aí, porque quando fala de predestinação, a gente está falando de alguém que já tem o seu futuro desenhado, ou nas estrelas, ou no que as outras pessoas pegam aí fora, no tarô, nas cartas, enfim. No cristianismo temos a vertente calvinista que crê que alguns foram predestinados para a vida eterna e outros para a perdição eterna. Não importa o que o indivíduo faça. Se o indivíduo cometer pecado, mas está predestinado a ser salvo, em algum momento ele vai ter esse momento Ele de vai ter um salvação. despertar e vai ser salvo. E se aquele que está lá na igreja, fazendo tudo certinho, for predestinado para morrer para sempre, ele vai se perder. Então, é uma vertente também, né, no próprio cristianismo. Agora, a questão que a própria lição traz aqui, por exemplo... Eu ia perguntar exatamente isso agora. O que o texto traz para a gente, então? O que esse texto está nos dizendo? E aí? Não, eu penso assim, pastor Gabriel. Realmente, existem algumas coisas predestinadas por Deus. Um próprio exemplo é o Cristo. Cristo ele veio a este mundo e já estava traçado, predestinado que aconteceria. Já nasceu para ser sacrificado. Isaías 53. Sim. Entendeu? Ele estava claramente dizendo que aconteceria com o Messias. Então Jesus ele veio nesse contexto, né? Então, ou seja, ele teria que morrer. A morte de Cristo estava predestinada. A morte para que nós tivéssemos a vida. Entendeu? Agora, essa presciência de Deus, ela atrapalha o meu livre-arbítrio? Será que isso... ou seja, a decisão que eu vou tomar agora, por exemplo, eu vou tomar água agora, será que essa decisão já está nos registros de Deus? A concepção que a lição trouxe para nós é o seguinte: Deus, ele sabe das coisas, evidentemente. Mas não interfere. Não interfere. E não tem como eu surpreender a Deus também. Não tem como. E esse conceito é interessante até porque, pastor, se tivesse como surpreender a Deus, o pecado de Adão e Eva seria uma surpresa. Sim, sim. Exato. Então não tem como surpreender porque Deus sabe todas as coisas. Sim, sim. Mas então ele não, mesmo sabendo, ele não altera? Ele não interfere. Não interfere. Agora, sim, algumas coisas, como o pastor Danilo comentou, foram predestinadas por Deus. E a gente tem um famoso texto dentro da lógica de Paulo ali em Romanos 8, no capítulo 9, tem um texto que é muito utilizado para falar dessa questão da predestinação, que é quando, no verso 13,
Paulo diz assim, como está escrito, é um texto citado lá de Malaquias: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí muita gente pega esse texto e diz assim, tá vendo? Esaú já nasceu predestinado para ser um cara ruim, para ser um cara da perdição, enquanto que Jacó já foi predestinado para ser o filho da bênção, o filho da promessa. A verdade é que não é isso que Paulo está dizendo. Quando a Bíblia diz aqui, quando Paulo cita aqui, né, amei Jacó e aborreci de Esaú, Deus predestinou Jacó, de fato, desde o ventre, quando o anjo aparece lá para a mãe de Jacó, né, para Rebeca, e diz assim, olha, o filho mais novo será maior do que o mais velho. Deus predestinou em relação à função, mas não em relação à salvação. A salvação, Exatamente. a oportunidade é para todos. Deus não predestinou ninguém para ser perdido e ninguém para ser salvo. Agora, em relação à função, sim, temos aqui nessa história que Deus predestinou Jacó para ser maior do que Esaú. Na sua presciência, ele já sabia quem seriam os dois filhos, a natureza que eles teriam, como que eles seriam. Então, Deus predestinou Jacó. Mas a graça, a salvação, a misericórdia estava disponível a Esaú, tanto quanto para Jacó. Isso é importante a gente entender. Fantástico. Essa compreensão da lição eu gostei muito, né, de entender que Deus ele está num constante presente, porque isso explica o fato dele saber o que a gente Está vivendo, escolhe, entendeu? sim. Mas o fato de que ele sabe não significa que ele vai influenciar a minha decisão, né? No caso de me fazer tomar tal decisão. Livre-arbítrio é um presente de Deus, é uma dádiva que nos faz escolher e tomar nossas próprias decisões. É interessante, vocês estão falando aqui da presciência de Deus, né? É importante, como vocês já explicaram aqui, o pessoal de casa saber que nesse presente eterno, então, Deus conhece todas as coisas. Conhece. Não interfere em nada. E como você muito bem colocou, pastor, salvação está disponível para todos, né? Agora, é claro, Deus escolhe pessoas para planos diferentes. Eu acho curioso você estar falando, eu estava lembrando de Cristo com Pedro e com João, né? Que rolou uma ideia de que João não iria morrer, né? Na verdade, ali Pedro entendeu, não, mas esse aqui não vai morrer, eu vou morrer, mas esse aqui não vai morrer. E Jesus responde, que tens isso contigo? Deixa isso de lado e me segue. Então, o plano que está acontecendo na vida do outro não tem nada a ver com a nossa vida. Nós seguimos, né? Veja que aplicação poderosa essa, né? Você trazendo dessa história, pastor Gabriel. Aplicação poderosa para os nossos jovens, né? Pega a lição, né? Deus tem um plano para a sua vida. A história para a sua vida ela já está escrita. Deus tem um plano para você que é diferente do plano do seu amigo, do camarada seu lá da escola, da igreja. Ele já te predestinou para algo grande aqui nesse mundo, para uma função importante, para algo que vai te trazer bênção e que vai te trazer salvação. Portanto, siga apenas o plano de Deus. O plano de Deus traz bênçãos para nós, né? Mas essa lição não parou de nos surpreender. O mundo secular, como a gente já sabe, vem combatendo, vem trazendo algumas ideias. A gente já falou sobre espiritualismo aqui, a gente já falou agora, vai falar também um pouquinho sobre o naturalismo. E em Salmo 116, 115, traz uma expressão um tanto quanto curiosa. Olha só, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se você ler desapercebidamente, pode parecer que Deus fica feliz quando os seus santos morrem. E algumas pessoas usam este versículo para dizer assim, fica feliz porque eles morrem e vão para onde? Para o céu. Para o céu. Mas é isso que o texto está trazendo para a gente? De acordo com o que nós estudamos até agora, evidentemente não é isso, né? Deus não está falando que está feliz porque a pessoa morreu, vou receber aqui no seio de Abraão, etc. Não é isso, né? Está no constante presente. Aquele que descansou no Senhor, pastor Gabriel, ele vai ressuscitar. Então, é preciosa aos olhos de Deus a morte do justo, porque é um descanso, né? Já estudamos sobre isso aqui no decorrer aí desse trimestre. É um descanso, a pessoa está no pó da terra. E morreu crendo na salvação, crendo na promessa de Cristo, vai ressuscitar. E a ressurreição é uma certeza. Então, ele descansa no pó da terra, mas quando Jesus voltará à vida de forma extraordinária. Então, por isso que ela é preciosa aos olhos, sono, né? aos olhos do Senhor. A Bíblia compara a morte dos justos, né? Jesus vai falar sobre isso na história de Lázaro como um sono. Eles estão apenas descansando das labutas dessa vida, dormindo, né? Claro, num estado de inconsciência enquanto mortos, né? Mas no momento em que Jesus voltar, eles serão ressuscitados e Deus vai dar a eles um corpo perfeito e incorruptível, como diz a palavra. E como o pastor Danilo comentou, nós estudamos isso, né? Algumas lições atrás. Foi falado sobre, na lição número 8, sobre a morte, o juízo e a ressurreição. Sim. A lição número 9 falou os mortos diante do trono. Então, na verdade, a lição ela vem, mais uma vez,
enfatizando para que essa ideia esteja sempre presente na nossa mente. Interessante você falar isso, pastor, porque ali a lição traz esse contexto, né? Vai estar morto, vai estar no sono, inconsciente e inexistente. Sim. Porque não existe, Sim. não existe nada ali, Sim, né? sim. E aí Paulo, quando ele fala sobre isso, já vislumbrando o futuro, olha o que a Filipenses 3, versículo 10 e 11 traz pra gente. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, Paulo ele fala de se conformar com o sacrifício de Cristo, vislumbrando uma ressurreição futura, baseada na morte de Cristo. Então, calma aí. A morte foi que trouxe vida. Que lindo isso, né? Isso é fantástico, não é? Que lindo, né? Porque agora, quando eu me vinculo à morte de Cristo, eu posso ter a vida eterna. E quando a gente falou de... Você falou, pastor, vocês citaram, de salvação chegando para todos, a morte de Cristo predestinou todos à salvação? Eu poderia dizer isso? Sim, a salvação é para todos. Lindo esse pensamento, né? E o famoso texto de João 3,16, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Ninguém precisa morrer. Mas tem uma condição. Crê nele para que ninguém pereça e tenha a vida eterna. Então, a condição é o crer, é o aceitar a Jesus. Mas Deus não quer que ninguém se perca, e Pedro vai dizer isso, né? Não quer que nenhum se perca, mas todos chegam ao arrependimento. Então, de fato, há uma predestinação, todos foram predestinados para a salvação, né? Mas aí tem a aceitação, que é o livre-arbítrio. É interessante que você falou aí, pastor Gabriel, a ressurreição de Cristo tornou todas as outras ressurreições possíveis, né? Porque Jesus disse assim, ó, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, é lindo a gente pensar nisso, né? Jesus fez um trabalho perfeito e completo. Por isso que lá em Isaías diz que ele olharia para os frutos do seu trabalho e ficaria satisfeito, né? Ele ressuscitou, né? Ele pagou o preço da morte eterna, ressuscitou para que todos pudessem, quem crê, né, ressuscitar também. É isso que Paulo está falando. A gente tem que acreditar na ressurreição de Cristo, porque ela é uma certeza que todas as outras também são possíveis. E aqui vem um detalhe muito curioso, parece até um clichê, né, gente? Mas milagre não se explica. Você crê. Deus faz e ponto. Você aceita, né? Você aceita. Pela Né? fé. Então você vai aceitando pela fé e Deus prometeu que vai ressuscitar a todos e vai ressuscitar a todos, né? E quão lindo é pensar que foi Cristo que nos trouxe a vida e a chance de vida eterna. E por isso que Paulo, quando ele fala sobre a ressurreição, né, lá em 1 Tessalonicenses, ele encerra falando o seguinte: portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Então, o maior consolo, quando a gente perde ente querido, o maior consolo não é falar, meu querido, ele está lá com Deus agora, olhando para você aqui. Virou uma estrelinha, né? Como eu disse para as crianças, né? Isso não é conforto. O conforto é estar descansando. Isso é um placebo, né? Vai aliviar o sofrimento aqui, mas na verdade não está resolvendo o problema. Sim. Não está resolvendo. O consolo é esse, acreditar que a pessoa creu em Jesus e ela herdará a vida eterna. Exatamente. Muito bem, amigos, vocês estão vendo aí como nós estamos indo aqui. O pessoal da produção já está me incomodando aqui no ponto, aqui, já me falando que o nosso tempo está passando aqui. Mas, amigos, antes da gente caminhar para o nosso final aqui, já para a gente já ir terminando, me digam uma coisa. A Bíblia diz que preciosos são os mortos desde Adão aos olhos de Deus. Uma vez que sejamos ressuscitados, qual vai ser o plano de Deus para essas pessoas? Um plano maravilhoso, né, que a palavra apresenta. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, quando esse corpo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, né? Imagine, não abrir e fechar de olhos, né? É o plano maravilhoso que Deus tem para nós. O mesmo Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, a nossa parte, enquanto a gente não conhece esse plano, a gente tem apenas uma pálida ideia, né, de como será e tudo mais, a nossa parte é continuar confiando nesse Deus e exercendo a fé nele, na sua palavra. Duas ponderações. Primeiro, né, nesse texto que você mencionou, pastor Jefferson, lá que Paulo fala sobre essa nova vida, né, ele também faz uma pergunta, né? Ele fala, onde está a morte? O teu aguilhão. Onde está a tua vitória? Acabou, ela foi subjugada, né? Jesus venceu. Então, a volta de Jesus, ela vai ser algo tão extraordinário, né? Porque ela vai ser acompanhada dessa maciça ressurreição de salvos. Imagine isso. Coisa linda, né? Vai ser algo extraordinário. Então, eu e você, querido amigo que está nos acompanhando, temos que acreditar, né? Acreditar que esse é o consolo. O poder de Deus em ressuscitar os mortos desde Adão.
bilhões, trilhões de pessoas de lá para cá, né? Sim, Deus é Deus maravilhoso, né? Como que traz esperança? Eu costumo dizer às pessoas que ninguém sabe o valor da esperança até você perder alguém que você ama. E essa lição traz a esperança de volta aos corações. Você que está em casa, quem sabe você que já passou por algum luto na sua vida, perdeu alguém que você ama, passou por alguma situação triste, saiba, existe esperança. E essa esperança é para aqueles que creem em Cristo Jesus. Pega essa lição. Mas olha só, galera, a gente está caminhando para o nosso final e, como vocês já sabem, vocês foram os primeiros a participar desse quadro final, que é o recado final da lição. E hoje eu vou, mais uma vez, convidá-los agora, a galera de casa já está esperando esse momento, convidá-los a deixar esse recado final para vocês. Acho que na última vez eu comecei pelo pastor Jefferson, terminei com o pastor Danilo, vou inverter hoje a roda. Pastor Danilo, começa por você. Pastor Danilo, seu recado final para a nossa galera. Bom, primeiro eu agradeço, obrigado mais uma vez por estar com vocês aqui. É uma grande bênção poder estudar a lição e conversar sobre esse tema, pastor Gabriel. Esse espaço aqui é um espaço fantástico, extraordinário, e que do jovem aproveite essa oportunidade que você tem de estudar a palavra de Deus. E o recado que eu deixo é o seguinte, na verdade um texto de Ellen White, né, que ela fala o seguinte, ó, eu sou, né, que é a palavra de Deus. Deus diz isso, eu sou. Quer dizer uma presença eterna. Então, Deus, ele é na sua vida e para sempre será. Então, creia no poder de Deus, hoje e sempre. Amém. Pastor Bispo, seu recado para o nosso povo. Também quero deixar aqui meu agradecimento pelo convite. É sempre um prazer participar aqui contigo e com o pastor Danilo, grande amigo, Valeu, grandes pastor. amigos, né? E falar Tamo aqui junto. para a nossa juventude. O meu recado final é que, para você, jovem, é que o mundo está cada dia mais cético, isso não vai melhorar, vai piorar. À medida que a gente se aproxima do fim, à medida que a gente se aproxima da volta de Jesus, haverá mais descrença, mais desconfiança na palavra de Deus. E você é desafiado a ter uma fé vibrante em Cristo Jesus. Como que você pode desenvolver essa fé? Através de um relacionamento com Jesus. Andando com Jesus, amando a Jesus, vivendo com Jesus, você irá confiar nele de todo o teu coração. E quando vier os enganos, quando vier as superstições, quando vier o ceticismo, você estará alicerçado na palavra. Pega a lição, que Deus te abençoe. Amém. Querido amigo, obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final. Como você viu hoje, Deus ele é presente na sua vida, pagou o preço da sua salvação e o plano de Deus para você é aquele que te leva até o céu. Muito obrigado por você ter ficado aqui até o final, mas ainda não terminamos porque ainda falta nossa oração final, pastor Danilo Terrão. Oremos então. Senhor Deus, obrigado por essa lição, obrigado pela promessa e a certeza da ressurreição. Obrigado porque Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou e ele tornou possível toda a ressurreição. Nós todos temos entes queridos que estão no pó da terra descansando, mas nosso coração é confortado na certeza de que o Senhor trará a vida àqueles que descansam no pó da terra quando Jesus voltar. Então que a certeza conforte o nosso coração e que a certeza que o Senhor é em nossa vida também nos fortaleça para enfrentarmos desafios que enfrentamos a cada dia. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos tuas bênçãos sobre este programa, em todos os outros, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Danilo. Obrigado, pastor Jefferson. Obrigado, galera que ficou até aqui com a gente. Você já sabe, nossos encontros são semanais, todas as sextas-feiras, às 9 horas da noite, aqui no canal da Associação Paulista Central. Curte, compartilha, deixa seu like, manda para seus amigos e nos segue nas redes. Obrigado por você ter ficado até aqui. Até a próxima semana. Tchau, valeu!